porque se você chegou até esse canal, Exatamente. você também tá na mesma frequência. Então, esses comentários que a gente ouve falando assim, cara, vocês estão falando de coisas que eu passei essa semana, eu tô passando no exato momento essa mesma situação, foi muito importante. Então, isso é campo, gente, isso é campo. Do mesmo jeito que aqui a gente respeita um campo do que quer se expressar através do Torb Zen, você que tá conectado, você recebe dessa medicina também. Então, isso é muito legal. Essa é a magia, eu sinto, que existe por trás do Torb Zen. Salve, tribo! Estamos começando mais um Torb Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que portal hoje, hein? Hoje estamos aqui celebrando 200 episódios. 200 episódios. Parece que foi ontem que a gente sentou para gravar o primeiro, hein? Só que não, faz um tempo. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa passou pelas nossas vidas, então vai ser interessante fazer esse episódio. Estamos aqui em clima de celebração com vocês e nada mais justo do que agradecer às pessoas que estão conectadas com a gente, né? Que passaram durante esses 5 anos, 200 episódios e mais os episódios que a gente gravou em parceria, que vai dar aí mais uns, sei lá, quase 50, né? Então, temos aí uma boa jornada, muitas histórias, mas queremos agradecer você, ó. Tô com a câmera ali só, ó. Gratidão. Agradecer você que em algum momento da sua jornada se conectou com a gente, né? Teve essa sincronicidade, teve essa frequência alinhada. E que bom, tanta gente que a gente conheceu, que a gente aprofundou, ou que a gente ainda vai aprofundar. Tem muita gente que chega... A cada episódio chega gente nova e isso é muito legal porque a gente tem a possibilidade de expandir a cada episódio para um público novo, a cada entrevistado que vem aqui, mas a gente sabe que tem uma galera que tá desde o comecinho, que tá nos acompanhando, que frequenta a nossa casa, que vem aqui, que comenta nos episódios falando que tá acompanhando a gente desde o início. Então, se você é uma dessas pessoas que acompanha a gente lá desde o comecinho, quando nem tinha episódio em vídeo, deixa o comentário aqui que eu quero saber. Quero ver quem que tá com a gente desde o começo, que isso é muito legal. Tem gente que chega, né, no nosso podcast agora, sim, e vai lá escutar o primeiro. Ele já falou, tô maratonando, quero pegar todas essas informações. Mas olha só, 5 anos... né? 5 anos, o que isso impacta na vida de um buscador, né, da espiritualidade, de um psiconauta, de alguém que está aqui buscando se conhecer, buscando se melhorar todo dia. Então, quando a gente vive isso 24/7 aqui, essa vida de estudo. E provavelmente quem tá aí do outro lado nos ouvindo, nos assistindo, também é um buscador. E acredito que a gente se conecta pela mesma frequência. O início do Torb Zen foi justamente nessa busca da gente querer saber mais, da gente querer aprender mais, da gente querer conhecer pessoas que vivem isso há muito mais tempo do que a gente. E isso nos abriu muitas portas. Só essa iniciativa de querer sair daquele lugar que a gente estava antes para um novo lugar, para sair para um desconhecido que nem a gente sabia o que ia acontecer, porque a gente começou isso aqui sem expectativa nenhuma, né? Eu acho que a única intenção mesmo, desde aquela época, foi querer aprender mais e querer aprofundar no autoconhecimento, né? É verdade, deixa eu só ver se tá tudo certinho. Tá legal. Tá legal, eu vou trocando a câmera aqui, a galera já sabe. Para você que quer saber mais como que a gente faz isso aqui, tem um vlog, a gente começou os vlogs lá, muito legal no nosso canal do YouTube. A propósito, se inscreva lá. YouTube, você põe Tribe Espaço Zen, você já vai encontrar. Tem um vlog mostrando aqui a construção do estúdio, mostrando toda a nossa técnica, que a gente faz muito assim, de uma forma fluida, natural.
né? E por nós mesmos aqui. E mesmo você que tem o hábito de só ouvir o episódio do podcast no Spotify, vai lá no YouTube e dá aquela força no nosso canal. Vai lá, comenta no vídeo, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Porque a gente faz isso há 5 anos gratuitamente. A gente entrega aqui todo o nosso coração, usa os equipamentos que a gente utiliza para trabalho aqui, pra gente poder gravar para vocês. Então, é um conteúdo que a gente faz com muito entusiasmo e que a gente sabe que se a gente expandir, a gente pode alcançar mais pessoas e auxiliar mais pessoas nessa jornada. Celebramos com o cacau. Sim, nosso ritual. Desde o começo. Não, no começo do primeiro episódio não era, mas faz muito tempo. No começo a gente nem sabia o que era cacau, na verdade. Faz muito tempo. Sim. Então, Esse cacau, o pessoal que quiser conhecer mais também, esse cacau é o cacau da Sátiva, sativasuperalimentos.com.br. A Sátiva, gente, vai estar com a gente no Tribe Fest. Vai ter cacau para todo mundo. Mais celebração. Eu tô tão animada porque eu lembro até hoje quando a gente consagrou o cacau pela primeira vez, que foi um grande portal na nossa vida. A gente nem sabia o que era a medicina do cacau. Graças ao nosso amigo Cadu Cassaú, que começou a falar sobre esse movimento do cacau, a gente pôde conhecer essa medicina e se aprofundar. E foi muito legal, porque a partir desse momento, o cacau passou a habitar a nossa vida, o nosso dia a dia, trazer nutrição para nossa casa. A gente comprava, adquiria o cacau sempre, né? E aí, depois de um determinado momento que o Tribe Zen começou a crescer, a Sátiva se tornou nossos apoiadores aqui. Então, todos os nossos eventos, movimentos, desde quando a gente fez a primeira cerimônia de cacau, que eu acredito que a gente tinha, sei lá, umas 10 pessoas, agora a gente no Tribe Fest vai servir cacau para 200 pessoas. Ou mais. Ou mais. Mas a ideia é 200 para não exceder muito. Isso, então vai ser o nosso marco, nosso grande marco. O ano passado a gente fez 25 litros de cacau pro Tribe Fest. Então esse ano, eu já fiz as contas, vai assim, ó, ser vários caldeirões de cacau. Então, se você quiser estar conosco, dia 18 de abril, em Cotia, São Paulo, uma line-up incrível de músicos que a gente ama, que todos os nossos amigos votaram no grupo do Tribe Zen, inclusive. Foram vocês que escolheram esses músicos que estarão conosco. E vem celebrar com a gente, vem celebrar, porque além de 200 episódios, a gente tá celebrando agora em março, dia 8 de março, que foi quando a gente publicou o primeiro episódio. A gente tá celebrando 5 anos. E o nosso aniversário, a nossa grande festa vai ser dia 18 de abril. Então vem celebrar com a gente. tribefest.com.br tem todas as informações, ou no site nosso tribezen.com.br você vai encontrar os links no nosso Instagram também, para você fazer parte da comunidade do WhatsApp e também se inscrever na nossa newsletter para ficar por dentro de tudo isso aí que está acontecendo, convites exclusivos e coisas que a gente só conta lá. É imperdível, assim, nossa newsletter está crescendo muito, tem muita gente chegando, eu estou muito feliz com isso. E é uma coisa que me entusiasma demais. E já trago um ponto aqui também que é muito importante. Vamos vibrar na frequência da abundância. Eu sei que hoje em dia tem muito conteúdo maravilhoso, gratuito na internet. Tudo isso que a gente faz aqui há 5 anos, que a gente distribui isso gratuitamente. Mas vibrar na frequência da abundância é você também conseguir retribuir se algo fez bem pra você, se algo tá fazendo bem pra você, se algo transformou sua vida, se algo fez te conectar com um mentor, um professor, um terapeuta que fez transformar a sua vida. Então, vibrar na frequência da abundância é você também pegar aí o seu sagrado dinheiro e investir num entretenimento, investir numa festa saudável, numa festa que é feita para a família toda. Então, na nossa festa, as crianças são bem-vindas. Então, vamos vibrar na frequência da abundância e ter esse movimento de dar e receber muito equilibrado, que isso é muito legal e isso traz só mais abundância para nossa vida. Perfeito. E estamos aqui então para celebrar com você, para compartilhar histórias com você nesse episódio 200. Imagina só, mais de 200 pessoas, mais porque a gente tem os episódios extras, sentaram aqui com a gente. E a gente teve a oportunidade de aprender, de sentir a frequência, de pegar a ambiência. Teve muita coisa interessante que a gente vai falar nesse episódio. Mas tem uma proposta, uma ideia interessante pra gente começar já. E a ideia é, que tal se a gente
escutar um pedaço do primeiro episódio e fazermos a nossa reação, fazer um react aqui da gente ali no comecinho dessa jornada. Você sabe que esses dias uma das nossas ouvintes falou isso. Falou assim, Sol, sabe o que eu fui fazer esses dias? Eu fui lá, peguei o primeiro episódio de vocês e fui ouvir. Eu já tinha ouvido, mas eu fui ouvir de novo. E, cara, vocês mudaram pra caramba. Mudamos. E aí eu fui ouvir também. Foi muito bom essa experiência. E você é daquelas pessoas também que te sente uma vergonhinha, fica ali, ai, como que eu era, não sei o quê. Eu não sinto nada disso. Tô falando sincero, eu fico muito feliz de ter começado. De dar o primeiro passo e depois de tantos e tantos episódios aí, eu tô assim, cada vez mais natural, mais seguro, mais à vontade, curtindo o processo. Então, eu vou colocar aqui, vamos ver, deixa até um pouquinho mais virada para você pegar no microfone aí. Vou deixar numa altura boa. 001. O que é o Despertar? Esse episódio foi lançado dia 8 de março, Dia das Mulheres. 2021. De 2021. Olha isso. Vamos lá. A arte tá parecida, porque a identidade visual eu mesmo fiz, né? Eu trabalho com isso há muito tempo, então a parte estética aqui tá... A gente manteve um padrão, as cores e tudo mais, então quanto a isso não tem nenhuma... E 42 minutos. Vamos lá. Mas a gente vai ouvir só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Depois, se você quiser ouvir mais, você vai lá procurar. Eu vou comentando enquanto toca, tá? Algumas coisas. Essa é uma coisa interessante pra comentar. Nós fizemos essa vinheta, né? Essa introdução. E a gente chamou uma amiga nossa... lá da cidade de Itapira. Foi aluna da minha mãe e aí era amiga sua, né? Depois a gente descobriu isso. E aí a gente chamou a Tamires Pontes, né? Que ela já trabalha com locução, tem uma voz maravilhosa. Contadora de histórias. Teatro. Vocalista. E eu falei, não, lá no quarto mesmo, eu falei, grava aqui essa vinheta, depois eu trabalhei ela. E a gente fez essa vinheta, né? Adquiriu a trilha sonora e colocou a narração em cima. Mas depois de um tempo, nesses últimos anos, a gente deixou só esse último ano, né? A gente deixou só a parte instrumental, só a música. Eu acredito que desde que começou, que mudou, né, para esse estúdio, acho que a gente teve essa renovação. Eu não sei, eu senti de mudar um pouco, de mudar a arte, então... E é legal porque muita gente pensava, já vieram me perguntar se era eu que tinha gravado. Eu falei, não sou eu. Desculpa, eu não tenho essa voz tão, assim, delicada de locutora. Mas sua voz também é muito bonita. Então vamos lá. Salve, salve, galera. Eu sou o Lucas Aldi. Outra abertura. Sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast Tribe Zen. E se essas palavras... Eu tava com frio na barriga, hein? Porque você já faz parte da nossa tribo, né? Que tribo é essa? Tribo dos inconformados, questionadores, dos investigadores de si mesmo. Desses seres que buscam se compreender cada vez mais. Essa é a ideia. E percebem, talvez, que o filme Matrix já é mais para um documentário do que um filme de ação, né? Concordo. Esse é o lance em comum. Tinha uma questão aí, vou dar uma pausa aqui, que é o seguinte. Nessa época do áudio, eu já venho de uma jornada de 10 anos de podcast, assim. Eu já fazia podcast de criatividade, de design, de tecnologia. Fiz vários podcasts aí. E a gente ainda editava o áudio para ele ficar mais dinâmico. Então dá para sentir que tá rápido. É um outro ritmo, né? Era outro ritmo. Editava no sentido de tirar vício de fala, tirar espaço muito grande e contar a história melhor. Porque é uma escola antiga que veio do Jovem Nerd, assim, de tá tudo muito assim, pum. Mas hoje já não tem mais dessa. Depois que a gente foi pro vídeo, a gente falou, vamos deixar fluir. Porque tem isso, uma coisa que é bem importante até trazer aqui. Quando a gente sabe que vai ter uma correção, quando a gente sabe que vai ter uma super edição depois, a gente se permite, entre aspas, errar mais. Porque você fica mais relaxado. Fica talvez você nem fique tão presente, porque você sabe que se qualquer coisinha você esquecer, ou gaguejar, ou falar errado, vai vir ali e vai cortar. E isso também é uma insegurança, porque
Por que a gente não lida bem com o erro? Por que a gente não lida bem com, sei lá, ia falar alguma coisa e a palavra sumiu, não lembro mais. Então, isso é muito importante pra gente também ter uma autogentileza com a gente, né? De tipo, a gente não. Tá tudo bem, às vezes, você errar, tá tudo bem, às vezes, você usar uma gíria, tá tudo bem você, às vezes, ter um vício de fala, mas é sempre bom aprimorar. Uma coisa legal de editar, quando eu editava, é que você percebe. Eu tava lá percebendo, olha, aqui eu coloco muito né, aqui eu coloco muito eu demoro muito, tipo. Então, esses vícios de fala, a gente tá sempre aqui fazendo o nosso melhor para remover, para ter uma comunicação limpa. E eu sinto que a gente evoluiu bastante. Sim, isso é muito bom, porque trouxe bastante autoobservação também. Aperta aquele botão de boost ali para sair um pouco do grave. Aí, ó. Vamos lá, continua. Estou simplesmente curioso para saber mais sobre temas como... Fala aí, Sol. Despertar. O tema principal que a gente vai trazer hoje é sobre o despertar da nossa consciência. Despertar. A gente tá despertando, quais são os questionamentos, né, que a gente tem. Temas como esse... Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, gente. Então, meu R ainda era de americano. Despertar. Jornada de aprendizado, espiritualidade, autoconhecimento, expansão de consciência. Hoje a gente vai falar sobre despertar. Temas diversos, sem muito rótulo pra gente se limitar em algumas coisas. É isso, né? Sim, é que nem a gente fala, às vezes a gente fica buscando muito comprovação científica das coisas, e eu acho que quando você passa por uma experiência, aprende algo com aquele erro, você tem algo a passar adiante. Então, é bem aquilo que o que você aprende não tem que ficar contido em você, você tem que passar adiante. Então, é o que a gente tem como proposta. Essa frase aí eu esqueci de dar os créditos. O que você aprende não é pra ficar guardado. É uma frase de uma pessoa muito importante na minha vida, que é a Ruth Sarmento Faria, minha mãe. Sua mãe. Minha mãe, eu lembro que no momento do meu despertar, eu tava naquela busca e, tipo, estudando muito. E eu via tudo, e eu lia tudo, e eu queria tudo. Eu tava faminta, eu queria saber mais. E aí minha mãe… E aí eu pegava minha mãe e ficava falando pra minha mãe as coisas que eu tava descobrindo. Porque eu com a minha mãe, a gente sempre teve uns papos muito profundos. E aí era legal porque eu falava tudo isso que eu tava descobrindo pra ela, nas minhas jornadas também, nas primeiras com ayahuasca. E ela falou, Sol, isso não é pra ficar contido em você. Conhecimento, quando a gente acessa alguma coisa, não é pra ficar pra gente, é pra ser compartilhado. E aí, depois de muito estudo, eu fui entendendo isso também, que tudo que a gente acessa, se a gente guarda pra gente, a gente gera como se fosse uma inflamação, e é um movimento egoísta. Porque, sei lá, eu não vou compartilhar isso pro outro, porque eu não me sinto pronto, porque eu, sei lá, preciso de mais um curso, de mais um conhecimento, de mais alguma coisa para poder falar o que eu sei. Então, é muito importante que a gente olhe para alguns padrões da nossa vida, que às vezes a gente só quer mais. E o dar? E o entregar também aquilo que você está recebendo? Como que você distribui isso para as pessoas? Tem uma questão aí que é profunda. E até eu trago essa reflexão para quem está aí nos escutando, assistindo e quer colocar no mundo, expressar, fazer um projeto. E às vezes está com alguma coisa que está ali bloqueando o caminho, faz com que você não haja. E eu, como dou algumas mentorias e assessorias assim em relação a podcast, produção de conteúdo, a gente já fez conteúdo aqui no Tribe Zen também, já deu cursos, workshops, várias coisas. Eu sei que tem uma questão muito forte em relação às crenças, em relação a questões que estão aqui ancestrais, sutis. De não se sentir pronto. Então é legal, às vezes, trazer uma breve reflexão assim, do motivo pelo qual eu não consigo, neste momento, me expressar. O que me impede? Qual é o sentimento que vem aqui quando eu falo, eu vou fazer uma live agora, eu vou gravar um stories, eu vou começar um novo projeto para me expor. Qual é o sentimento? O que vem na cabeça de primeira? Então, às vezes, pode acontecer assim, poxa, o que será que vão pensar de mim? Será que eu tô pronto? Será que eu não tô pronto? Será que eu tô bom o suficiente? Então, esse pensamento sobre o que o outro vai pensar é uma coisa que limita demais a sua vida por um todo, assim. E que
ele deve ser observado e deve ser trabalhado nesse lugar. Ele deve, não, eu acho muito interessante que seja... Porque aí esse lance de se preocupar com o que o outro vai pensar de você, pensar sobre o que o outro tá pensando, tá vendo que é uma escala muito ali que você vive numa prisão invisível, numa ilusão. Então, depois a gente vai falar mais disso, e que né? talvez você deixe de fazer as coisas que são importantes pra você e que possivelmente, por ter sido importante e bom pra você, pode ser bom para outras pessoas, você acaba não entregando aquilo por causa de uma terceira pessoa que você nem sabe quem é. Não consegue nem sobre o nomear. outro, né? E realmente um trabalho para olhar, para investigar. E a gente super incentiva que você coloque seus projetos no mundo, que você compartilhe a sua autenticidade, a sua verdade, porque isso aí não tem ninguém que possa fazer igual você. Então é muito especial quando a gente entra em contato com outra visão, com outro fractal, assim como a gente tá fazendo aqui. Esse é muito bacana. Então, super incentivo aí. A gente tá vendo aqui o primeiro episódio. Eu vou pôr mais um pedacinho só pra gente já seguir em frente, tá? Vamos lá. Que é o exercício do diário. A Gabi, que tava com a gente. Começar escrevendo um diário, assim, anotando seus pensamentos. Fala super bem. Fala, Gabi, foi maravilhoso. Voz maravilhosa. Semanalmente, por exemplo. É legal, é legal. É um exercício de autorreflexão muito rico. Qual seria a sua dica aí, Sol? A minha dica é um passinho um pouco mais, talvez, avançado, mas eu acho que é essencial a gente se conhecer. Porque Legal. Indispensadores. Dá pra ver, agora fechando esse episódio aqui, né, fechando aqui o podcast 1, né, pra gente comentar um pouco. Dá pra sentir que a gente tá um pouco mais ainda puxando o caipira, né, um pouquinho. Mas é natural, a gente tem um pouquinho desse sotaque ainda, que faz parte aí da história, né? Sim. E nesse episódio, só pra gente trazer uma linha de raciocínio sobre o porquê que a gente trouxe ele, é legal que a gente falou sobre o despertar. E a gente já mudou muito desde que a gente passou pelo nosso despertar. Por exemplo, aquele momento que eu falo, a gente só se apega a coisas que são comprovadas pela ciência. Hoje em dia eu sei o quanto que a ciência também é importante, porque naquela época talvez era uma revolta de tipo, não, mas agora eu quero ir só pro sutil, que às vezes a gente acaba pendulando um pouco. Talvez você pode até se identificar com isso, que às vezes a gente se torna tão racional e a gente só quer provas, é aquele ver para crer, que aí quando você passa por um processo de despertar ou uma crise e você começa a ver que existem forças invisíveis, você só quer saber daquilo também. Você só quer ir pro, nossa, agora eu sou um ser do astral, um ser conectado com a espiritualidade. E aí a gente também acaba segregando, acaba se dividindo, acaba tendo um movimento que ainda é de separação. E é muito importante quando a gente integra. Eu acho que a espiritualidade é quando a gente se torna inteiro e que a gente entende que tudo é um mesmo, que o bem e o mal é tudo um monte de conceito. Então, eu sinto que muitas coisas minhas mudaram desde esse primeiro episódio, mas eu sou muito grata a essa Sol ter sido tão corajosa de colocar o que ela pensava naquele momento, mesmo sem ter muito repertório, vamos dizer assim, e muita experiência. Na verdade, eu não tinha experiência nenhuma em podcast. E agora, fazendo há 5 anos junto com você, eu sinto que eu tô muito orgulhosa do meu caminho. Tô muito segura também, confiante desse caminho trilhado. E também sou, assim, muito grata. Aproveito até pra gente iniciar esse episódio também fazendo uma reverência ao Tribe Zen, que ele é para além de nós, né? É uma força, é uma entidade, é uma marca, um movimento que quis vir pra Terra através da gente e que depois de muito tempo, né? Depois de muita entrega e de muito servir, isso acabou se tornando um nosso trabalho também. E isso é maravilhoso. Hoje em dia a gente está recebendo frutos através do Tribe Zen, mas houve um longo período de muito plantio para a gente poder estar colhendo isso que a gente está colhendo hoje. Foram anos da gente trabalhando, da gente servindo outras pessoas, da gente tendo que lidar com muitos clientes e às vezes passar até perrengue para hoje em dia
a gente conseguir colher o que a gente está colhendo através do Tribe Zen, Sim. né? Mas a gente investiu muito tempo, muita energia e muito dinheiro para que isso hoje tenha esse tamanho e esteja completando 200 episódios e 5 anos de idade. 200, né? Toda semana, galera. Imagina isso. Toda semana. Doente ou feliz, ou com saúde na doença, na preguiça ou no entusiasmo. Aconteça o que acontecer na sua vida em 5 anos, toda semana, você tem um processo, que nem o processo nosso aqui, só para deixar claro, é uns 2 dias, além da gravação, tem 2 dias de processamento aí, né, de fazer a gestão dos arquivos, finalizar e postar, e texto, e thumbnail, e capa, e headline. Então, assim, é bastante coisa. Não é só gravou, beleza, vai ser isso daqui a pouco, né? Estamos almejando isso. Hoje em dia a gente trabalha, vamos dizer, metade da nossa semana é para clientes, trabalhos externos, e metade da nossa semana, ou até um pouquinho mais, é o trabalho com o Tribe Zen. Então, e essa consistência é muito importante. Isso eu digo que tem uma força também que nos auxilia quando a gente está trabalhando nesse campo sutil, espiritual e conectado, realmente criando uma relação com essa nossa egrégora espiritual. Eu sinto que tem um amparo, porque já aconteceu cada coisa, já tive muitos momentos desafiadores na vida. Em 5 anos dá para ter muita coisa acontecendo, né? E não falhou uma semana, galera. Nenhuma semana falhou. A gente foi lá. Eu acho que no começo a gente tava a cada 15 dias, mas depois ficou semanal e assim seguimos. Então, isso é muito legal. E enquanto você estava falando também, tava com essa diferença assim, de consciência, é muito interessante. Porque eu acho que o caminho só se faz caminhando mesmo. Então, no momento que a gente começa a fazer, vai gerar uma série de inputs novos para que a gente possa refinar. Isso é um aprendizado muito forte para mim, no podcast e na vida. Porque tem coisa que eu não vou aprender observando, não vou aprender lendo, não vou aprender num curso, eu vou aprender fazendo, na experienciação, principalmente na experienciação. Então, muitos ensinamentos até espirituais dentro da medicina das plantas de poder, eu tive essa resposta assim, falou assim, ó, nada que eu vou te falar vai te trazer essa resposta que você quer. Nada. Por quê? Você vai ter que viver. O que eu posso fazer é te indicar o caminho para você experienciar isso e através desse sistema todo do seu ser, aí sim você vai aprender. Então, se você tá aí para colocar um projeto, faça, evolua, observe, aprenda, sinta, porque mexe com a gente. Mexe. Colocar essa exposição ao mundo, né, nos colocar de forma vulnerável, ele mexe com o nosso sistema, mas esse é a graça, esse é o jogo, não é? Com muito certeza. legal. E mexe muito, porque a gente já se vulnerabilizou em muitos episódios, a gente contou muitas coisas nossas, e que até em alguns episódios, assim, eu lembro que às vezes a gente tinha que parar, dar uma respirada, né, lá no começo. Porque às vezes, sei lá, errei ou não conseguia. Eu vou trazer aqui até um relato. No comecinho, eu lembro que a gente chamou uma pessoa, porque a gente vem do interior de São Paulo, né? Vocês repararam aí no nosso R, despertar. A gente vem do interiorzão de São Paulo. E aí, naquela época, na cidade que a gente morava, a gente contratou uma pessoa para vir fazer um clipe nosso, que até hoje não saiu. A gente acabou, sei lá, os arquivos se perderam e a gente acabou não lançando naquela época. Foi bem no começo. Um teaser, né? Que a gente ia colocar um teaser falando do que a gente faz no Tribe Zen. E eu lembro que eu tinha que falar 3 frases. Eram 3 frases muito básicas, assim, falando sobre o que o Tribe Zen é. E, gente, eu travei. Eu acho que a gente tava com uns 3 meses de podcast naquela época. Eu travei tanto que a minha língua enrolava e eu não conseguia, travava e o negócio não ia. E eu ia falar e aí travava em outra palavra. E aí é muito interessante a gente observar, porque
quando eu sento aqui, eu sinto uma fluidez. Ou seja, isso aqui realmente me entusiasma. Isso pra mim é muito natural. Sentar, conversar com alguém, ouvir, que isso é uma coisa que eu gosto muito também quando tem um outro entrevistado aqui sentado nessa cadeira. Eu gosto muito também de estar ouvindo as pessoas, ouvindo as histórias das pessoas. E eu sinto que isso também é uma forma de aprendizado, porque às vezes, nem sempre a gente vai ter uma vida tão longa a ponto de a gente atravessar tudo que a gente precisa atravessar. Mas quando a gente ouve o outro e entende o que ele atravessou e sente mesmo no nosso corpo, sente aquela compaixão, aquela empatia, a gente é capaz também de absorver esse conhecimento. Porque no próprio xamanismo é trazido esse termo, que é o termo da oralidade, da transmissão. Então, quando a gente senta do lado de uma pessoa que passou por coisas diferentes, não digo que é melhor ou pior, não digo que uma pessoa que senta aqui nessa cadeira, que tem 30 anos de caminhada espiritual, seja melhor do que a gente que esteja há 5, porque a gente também precisa reconhecer o nosso tamanho. Eu acho que não é questão de tempo, é questão do quanto a gente pratica aquilo que a gente fala. Então, é muito importante quando alguém que senta do nosso lado ou na nossa frente e compartilha uma história, compartilha uma experiência, a gente é capaz de absorver aquela transmissão também, aquela experiência. Isso também é aprender, eu sinto. Tem uma coisa que a gente sempre colocou no começo aqui, como propósito do podcast, que é deixar com que o podcast ele se manifeste, né? Esse ser que a gente criou, essa entidade, ela se manifeste tanto no que é para ser feito, né? Será que a gente vai usar essa cor? Será que a gente vai gravar com esse tempo? Eu não sei. A gente vai testar e descobrir no caminho. Isso é uma coisa, um aprendizado muito grande de produzir algo. Faz e dá espaço para que aquilo traga informações, inputs, insights para você ir refinando aquilo. Às vezes não vem perfeito na forminha, tal, como deve ser feito, mas se a gente põe a serviço, caminha, coloca para o mundo e aí a gente vai ajustando. Mas uma das coisas que a gente descobriu, assim, é que é legal pro nosso formato, para nosso estilo de comunicar, é deixar um pouco mais livre. Não ter aquele roteirinho, a pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O tema é esse. Porque isso, na nossa visão, nesse nosso momento, não tem nada errado fazer isso, mas nos limita e faz perder algo que está vivo aqui. Então, a coisa mais legal que tem é quando a gente abre esse campo, a gente tem um tema, beleza, a gente vai falar de relacionamentos, ok. Só que dentro desse campo, se puxar um gancho para outro lugar, a gente pode explorar aquilo. E lógico, dentro da nossa guiança, a gente vai voltar em algum momento para não ficar completamente fora do parâmetro, né? Mas é legal deixar esse campo aberto, né? Porque quantas coisas, podem brotar, quantas pérolas, quantas histórias e quantas chaves. Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito, falando assim dos episódios, né? Dos aprendizados que a gente teve também, das pessoas que passaram aqui. Uma pessoa que eu reverencio muito também é o Murilo Gun. Murilo, a Dani, mulher dele. E toda a equipe lá da Despertar, que a gente adora trabalhar com eles também. Mas o Murilo, ele sempre falou isso, que quando a gente controla e a gente tem o roteirinho, a gente não abre espaço pra vida se expressar. Uhum. E a Tânia Mujica também, uma vez que veio aqui, que foi, pra mim, o episódio da Tânia Mujica… Um dos mais legais, né? É um dos melhores episódios que eu já ouvi. Ela falou que vamos falar do que tá vivo. E falar do que tá vivo é isso, é falar do que tá pulsando aqui no nosso coração. Isso não significa que a gente não precisa ter um preparo ou que a gente também não tenha um tema e deixa tudo muito solto e vamos falar o que vem na nossa cabeça, vozes da nossa cabeça e sem sei lá, tem uma guiança, tem uma estrutura. Tem uma guiança, tem uma estrutura. E além de tudo, quando a gente coloca o tema, é legal porque o tema é o norte. É o norte, é. Mas como a gente vai chegar nesse norte, tem infinitas possibilidades. Então, a gente deixa a vida se expressar. A gente fala pro universo, hoje a gente quer sentar aqui e a gente quer falar histórias do que a gente aprendeu nesses 200 episódios. E aí, o que vier é o inconsciente, é o que tá mais vivo dentro da gente. Teve um episódio do Nicolai Cursino, mestre do Enneagrama, que
ele chegou aqui, né? Ele tem uma vasta amplitude de conhecimentos, né? Diferenciados e tal. E a gente não sabia muito bem, assim, vamos ver o que a gente vai falar de energias, né? De proteção energética. Acho que essa era a intenção. Mas no fim, ele veio e trouxe algo, ele mesmo falou no final, algo que era necessário para a nossa vida. Na verdade, era outro tema, a gente ia falar de transcendência em alguma coisa, Pode e aí ele ser, começou a falar de proteção energética. E tecnologia. Isso. Porque ele sentiu o nosso campo, e nós mesmos vivendo aquilo, trazendo o que está vivo e dando vazão àquilo que estava vivo, a gente acabou falando sobre a questão de proteção energética em relação ao uso do celular, ao uso da tecnologia. Esse episódio é maravilhoso. E aconteceu isso, e a gente falou, nossa, é isso, vamos falar disso. E no fim ele falou, olha, eu sei porque eu vim aqui. Porque eu tinha que trazer essas informações para vocês tinham que acessar esse ponto. E assim acontece muito. É muito interessante porque muitos convidados, eles chegam no momento certo para trazer uma chave ou uma ferramenta que vai ser muito útil na nossa jornada, neste ponto que a gente está caminhando. E que provavelmente, por ressonância, as pessoas que se conectam com a gente, você que está aí nos ouvindo, provavelmente você também ressoa. Porque se você chegou até esse canal, exatamente, você também tá na mesma frequência. Então, esses comentários que a gente ouve falando assim, cara, vocês estão falando de coisas que eu passei essa semana, eu tô passando no exato momento essa mesma situação, foi muito importante. Então, isso é campo, gente, isso é campo. Do mesmo jeito que aqui a gente respeita um campo do que quer se expressar através do Torb Zen, e você que tá conectado, você recebe dessa medicina também. Então, isso é muito legal. Essa é a magia, eu sinto, que existe por trás do Torb Zen. E é legal também porque a gente tem uma curadoria, né? A gente recebe também muitas mensagens, depois que o canal cresceu bastante, de muitas pessoas interessadas em vir e querer trazer o seu servir e querer vender o seu produto. Mas tem também muitas pessoas que fazem parte da nossa curadoria que a gente, até hoje, eu sinto que a gente tem, assim, uma gratidão por essas pessoas, porque são pessoas extremamente ocupadas, pessoas que têm uma agenda, assim, tem escola, tem, sei lá, muitos funcionários, e as pessoas vêm, abrem espaço na agenda para vir até aqui pra gente poder gravar, e às vezes, a pessoa, dá pra ver que a pessoa não tá vindo aqui porque ela precisa de mais público, mais audiência. Ela tá vindo na livre e espontânea vontade de compartilhar aquilo que ela sabe. E pra mim isso é muito nobre. Que a pessoa não tá só com interesse também de querer vender algo. E não digo que é ruim, porque eu acho que vender é importante. A gente tá aqui num mundo onde tem energia de troca, onde tem energia do dinheiro, onde o nosso trabalho ele precisa ser valorizado pelo que a gente entrega. Mas eu sinto que é muito nobre quando a pessoa ela só quer compartilhar aquilo que ela sabe. É gostoso isso. Teve convidados que eu senti que tava com uma intenção e um script pronto. E tá tudo bem. Não tô falando que foi ruim, pelo contrário, pode ter sido um episódio maravilhoso, mas veio com um objetivo muito definido, né? Um script definido, e eu sinto, na minha humilde opinião, que não flui tão legal quando a gente tá aberto a falar do que tá vivo. E essas conversas do que tá vivo eu gosto muito, assim, sabe? Episódios como a gente gravou com o Juliano Posati, assim, é uma coisa que a gente se sente muito à vontade com ele, né? Tem sintonia. Vários personagens, assim, que a gente continuou nutrindo ao longo dos anos esse relacionamento, fazendo coisas juntos. Inclusive, hoje a gente vai participar de uma gravação com ele, que vocês vão saber logo menos. Isso é legal também. Nossa, que Depois legal. de 5 anos aqui servindo, entrevistando, a gente também poder receber esses convites pra gente ser visto. Isso é muito legal, da gente sentar lá e ser entrevistado, e também ir sem script, ir sem roteiro, sem nada, e falar assim, que será que eles vão perguntar pra gente, né? Isso é muito gostoso, essa sensação. O bom é que a gente tá num segmento que ele é infinito. O caminho do aprendiz, ele é infinito. Então, o caminho do aprendiz e o caminho do autoconhecimento. É um lugar onde a gente tem material
para trabalhar demais. Vai até um extremo e volta lá embaixo e buscando o equilíbrio. Então, isso é muito legal do que a gente traz aqui no Tribe Zen, porque esse lance do despertar, até falando do primeiro episódio, do que mudou, ele é uma coisa que nos brilha os olhos no começo, né? Nos traz um entusiasmo, até um certo extremismo às vezes, leva para uma polaridade. E depois que a gente navega todo aquele caminho, a gente pode olhar e falar assim, opa, eu já vivi esses dois extremos aqui. Agora eu tô buscando esse centro, essa equanimidade, esse equilíbrio, sabe? Nem lá nem cá. Eu honro a matéria, honro a vida, honro a imperfeição do ser humano e também busco, né, me conectar com algo que está além de mim. Eu também busco entender o invisível, entender esses mistérios do universo, mas ainda assim com essa consciência, com esse pé no chão, com essa espiritualidade madura, porque é isso que a gente está colocando aqui hoje no Tribe Zen. Hoje é espiritualidade pé no chão, espiritualidade madura, que é aplicado no aqui e no agora. Que é prática. Que tem função. Uhum. Isso é muito importante. Eu acho que isso também é uma coisa que foi sendo lapidado e nos apresentado. Ó, experiencia aí para você poder direcionar, expandir, comunicar, né, de acordo com essa vulnerabilidade de vocês. E hoje tá tudo bem se alguma coisa mudou, se uma ideia mudou. É a nossa vida. Talvez daqui 5 anos, daqui 2 anos, muito do que eu penso hoje, talvez esteja agora completamente desatualizado já, diferente. Não sei. Mas deixo aqui até a reflexão que eu falei pra Sol esses dias. Que eu tô tirando do meu vocabulário esse negócio de tá errado. Tá errado. O negócio tá absurdo, é absurdo, tá errado, essa polaridade. Porque eu sinto que tudo tem uma função e eu vejo como um aprendizado. Uhum. Me responsabilizo por aquilo que acontece, se é cabível nesse momento, mas eu também observo sem julgamento e compreendo que cada um tá num momento, cada um tá num nível de consciência, cada um está passando por algo que eu nem imagino que é. Exato. Como que eu posso julgar? E também isso é muito importante, trazer essa consciência de que... E não é que assim, ó... não existe nada errado. Porque a gente sabe que existem algumas coisas no mundo que é difícil caber a compreensão humana. Mas eu acho que o mais importante nesse exercício, da gente não ficar olhando pro externo e falando isso tá errado, é a gente se trabalhar, se conhecer, saber quais são os nossos gatilhos, quais são as nossas feridas, o que lá no passado, na nossa infância, doeu na gente e que talvez desenvolveu aqui uma personalidade, alguma pessoa, algum tipo de forma de viver mas que eu sei que por mais que eu tenha feito todos os processos de cura, existe uma cicatriz. Essa cicatriz, ela fica ali, ela emite um sinal também. Então, esse sinal que essa cicatriz emite, quando a gente trabalha muito o nosso autoconhecimento e o nosso sentir, que é essa bússola interna, que é a nossa intuição, você sabe aonde você se coloca. Você sabe os lugares que você vai. Você consegue entender qual tipo de energia de determinada pessoa é legal para você ou não. Porque vai ter pessoas que, por ressonância, vai ter feridas que vão ativar as suas. E eu não digo que isso é ruim. Eu digo assim, que numa relação mais íntima, isso pode acontecer, que é bem comum de acontecer, mas que duas pessoas que estão dispostas a evoluir juntas, isso se transforma em evolução. Mas em relações que não são íntimas ou que não são de família, de pessoas próximas, isso pode gerar uma aversão. Tipo, ai, não gosto daquela pessoa, ai, aquela pessoa fez algo pra mim, ai, nossa, não quero mais ficar perto daquela pessoa. Então, antes disso acontecer, use seu sentir. Ou pergunte até para outras pessoas, o que você acha sobre o trabalho dessa pessoa? Ou você já, sei lá, busque saber.
de outras pessoas antes de você escolher, por exemplo, um mentor, um professor. Aqui no Tribe Zen, a gente já trouxe muitas pessoas. E a gente recebe também muitas mensagens de pessoas perguntando pra gente, no particular, olha, o que você achou dessa pessoa tal? Porque eu tô pensando em comprar o curso dela, ou eu tô pensando em fazer a formação dessa pessoa. E isso é legal, porque em alguns casos a gente consegue responder. Em alguns casos a gente vai falar assim, olha, a gente sentiu uma coisa legal quando essa pessoa sentou aqui na nossa frente, a gente sentiu uma energia interessante. Ou outros casos a gente vai falar assim, olha, a gente não sabe dizer. Não conheço ninguém que fez um processo, vai buscar mais, vê se você conhece alguém que já passou pelo processo, porque mesmo dentro desse universo do autoconhecimento, hoje em dia, a gente está tendo acesso a notícias que não são tão legais no mundo, de pessoas que talvez tiveram condutas que não foram tão legais. Saiu na mídia esses tempos atrás. Se vocês não souberam, legal, não vão atrás, porque também não é interessante ficar se nutrindo de notícias como essa. Mas eu acho que é importante a gente trazer essa consciência que a gente está vivendo uma era onde alguns gurus, né, vamos dizer assim, vão cair, né, entre aspas. Que já é se falado que a gente vai viver uma era do mestre de si mesmo. Mas o mestre de si mesmo não é assim, eu não preciso de ninguém para eu evoluir. Talvez você precise de alguém que vai te ajudar nessa travessia, mas escolha muito bem e use o seu sentir. Busque pessoas que já passaram pelo processo com aquela pessoa para você também saber aonde você vai se colocar, para depois no futuro você também não ficar frustrado ou ficar tendo esse sentimento de que o que a pessoa faz é errado. Então isso eu sinto que é uma bússola muito importante. E se precisarem perguntar pra gente, eu acho que isso é muito legal. Já vieram perguntar pra gente de pessoas que vieram aqui. Lógico que a gente não vai expor e revelar o trabalho de ninguém. E a gente fala, olha, eu achei que o trabalho dessa pessoa não passou tanta coerência pra mim. Eu tenho uma opinião que é assim, se não for pra falar bem, eu não falo nada. Eu prefiro. Mas assim, se alguém vem perguntar, a gente não fala nada. Por exemplo, aqui a gente não tá falando... A gente tem essa conduta, a gente não fala de ninguém à toa. Pra falar, porque o fulano não é legal. A gente não fala, a gente tem essa conduta. E se um fala pro outro, automaticamente a gente levanta a bandeira e fala, olha, eu acho que isso não é legal. Isso não é uma energia legal da gente nutrir. Porém, quando alguém vem perguntar e pedir opinião, pedir referência... Aí, é isso, a gente direciona. Não é falar mal, é a gente falar, nunca passei pelo processo, ou conheço o trabalho da pessoa. A gente vai dar um parecer, porque eu acho que isso é a parte da curadoria do Tribe Zen. Que a gente tem uma curadoria que a gente confia muito nas pessoas que vêm aqui. Mas a gente também não controla o trabalho que é feito por aí, né? Eu acho que é muito legal esse ensino do erro, porque é uma questão filosófica que é muito profunda. Muito profunda. A gente poderia ficar horas. E toda vez que Toda vez não, isso é uma coisa que eu vou falar já. Muitas vezes que eu trago, eu sinto que eu entro num lugar sutil, sensível até. Porque são pontos de vista diferentes. Então, eu vejo que... Por que eu falo que eu quero tirar isso? Né? Tirar essa polaridade nesse momento da minha fala, do meu julgamento, da minha versão. Porque eu busco a equanimidade. E quando eu escuto, por exemplo, uma aula do Kumino, que eu gosto muito, ou do Wagner Borges, eu gosto, me conecto. Quando eles falam, ele tem muito assim, se você pensa assim, tá ótimo. Já quantas vezes eu escuto ele, tá ótimo. Porque eu respeito o diferente. Eu respeito, eu não preciso concordar, mas eu respeito. Exato. Eu acolho, eu não preciso concordar. Eu sinto o que eu sinto. Essa é a minha verdade neste momento, que pode mudar a cada segundo. Mas eu respeito uma opinião, um ponto de vista diferente. E é isso que faz a gente ter essa visão de Deus. Porque Deus é essa experienciação de cada ponto de vista de um fractal que somos, né? Então isso é muito legal. E até falando disso, coisas que a gente aprendeu no podcast, assim, cada vez que eu falo uma coisa que eu não considero muito adequada, por exemplo, generalizar. Tudo é assim, todo mundo é assim.
eu já bate na minha cabeça aqui, eu tô treinando, eu ainda falho, olha que legal. Mas eu tô cada vez mais praticando para não generalizar, não distorcer, não omitir. São coisas que eu fui aprendendo, estudando quanto a isso. Porque a gente quando eu falo a gente? Quando eu falo você, como que eu posso falar por você? Como que eu posso falar a gente? Eu falo eu acho, eu sinto, eu penso. E eu posso até colocar muitas pessoas porque é a amostragem que eu vejo dentro da minha limitada percepção, que não é a verdade absoluta. Então, nessa parte de comunicação, eu acho interessante a gente falar um pouco que a gente vem nos refinando nesse sentido de tomar cuidado, de afinar essa comunicação para ter uma comunicação mais assertiva, mais justa, mais livre de julgamento. Isso. E nessa parte também do julgamento ou de escolha, vamos falar aqui de escolha, porque são muitas pessoas que passaram aqui. Isso é fato, tipo, são muitas pessoas. Concordamos com o trabalho de todas? Alguns não ressoa, alguns simplesmente veio aqui, a gente entrevistou e a gente falou, ok. E alguns a gente realmente escolheu como nossos mentores, mestres, e que já eram antes, né? Pessoas que a gente estudava junto. Então, hoje em dia, eu posso até nomear pessoas, assim, que a gente confia muito no trabalho, que a gente continua se nutrindo dos conteúdos deles até hoje, como o Murilo, o Cumino, o Felipe Rocha, né, do Sete Raios. São pessoas que a gente ainda escolhe como nossos... O João e a Mel. O João e a Mel, o próprio Juliano Posati. A gente gosta muito da forma como eles ensinam. Isso, às vezes, é só questão de ressonância da didática, às vezes, que a pessoa usa, talvez. E uma coisa importante também é a gente... que eu deixo aqui de dica pra vocês é o seguinte. Pensa assim no que vocês estão buscando. Eu tô buscando relações duradouras. Eu tô buscando prosperidade, eu tô buscando conexão com o divino, eu tô buscando... Qual que é a sua busca? Isso é importante, às vezes, tá mapeado, tá escrito, tá em algum lugar que você sabe o que é isso. Por que você tá aqui? Você tá aqui porque talvez você tá buscando alguma coisa. Você tá consumindo conteúdo na internet porque talvez você tá buscando alguma coisa. Você tá fazendo um curso porque talvez você tá buscando alguma coisa. Pode ser que você fale assim, não, eu gosto de aprender. Isso é legal. Quando a gente gosta de aprender, a gente busca mais aquilo. Mas quando a gente vai escolher um mentor, alguém pra gente realmente investir o nosso sagrado dinheiro, eu acho que é muito importante a gente olhar e falar, como que estão as relações dessa pessoa? Essa pessoa, ela tem relações duradouras? Tem pessoas do lado dela que ela nutre há um bom tempo? Isso é legal. Porque, por exemplo, a gente... E não é uma comparação, mas a gente aqui, eu sou muito feliz de ter pessoas aqui que frequentam a nossa casa e ter uma taxa absurda de pessoas que voltam nos nossos eventos e estão sempre aqui junto com a gente, porque isso para mim mostra que a gente tá conseguindo construir relações profundas. Poderia citar nomes aqui, mas são muitas pessoas que vêm sempre nos nossos eventos, estão sempre aqui na nossa casa, consomem o conteúdo também que a gente disponibiliza aqui no podcast e falam, o Tribe Zen tá transformando a minha vida. E não é só essa pessoa tá conectada com a gente, ela também tá conectada com a egrégora, com as pessoas que frequentam aqui. Então, isso é muito legal e muito potente. E a gente gosta de nutrir relações profundas. Então, isso para mim é uma coisa importante, é um valor para mim, quando eu vou escolher alguém. Essa pessoa tem relações profundas e duradouras? Como que ela trata as pessoas com quem ela trabalha junto? Isso é muito importante também. Se ela tem um colaborador, se ela tem... Por exemplo, eu posso falar do Murilo e da Dani, e do Rodrigo, que veio esses dias, né? Que são sócios da Despertar, que é uma empresa que a gente presta serviço também, de audiovisual. E eles tratam a equipe de uma forma maravilhosa, que a gente sente como se a gente estivesse numa família. E isso, para mim, é uma coisa essencial, que é o valor que a gente coloca nas relações. Porque qualquer negócio, ele é feito de pessoas, tem muitas pessoas por trás. Então, isso é muito importante também. Então, como que tá as relações dessa pessoa? E aí, todas as outras coisas. Se eu tô buscando melhorar, prosperar. Se a pessoa tá prosperando, ela tá melhor, ela tá no mesmo lugar há muitos anos. Ou ela tá só fingindo que ela é próspera e não é próspera. Então, isso para mim são pontos muito importantes. Como ela trata os funcionários ou as pessoas que trabalham com ela. Como que ela lida quando alguém chega para ela e coloca um limite. Se essa pessoa, ela
se você coloca um limite, essa pessoa talvez não aceite muito bem, ou se ela, de repente, entende e fala, nossa, que legal, essa pessoa tá colocando limite. Então, isso pra mim é primordial. E usar esse sentir. Me sinto bem aqui nesse lugar, não vai ativar nenhuma ferida minha, ou talvez se tiver que ativar também, isso é importante pra sua cura, né? Eu acho que sempre vai ter a primeira vez, sempre vai ter a primeira pessoa que vai passar por um processo e vai falar, isso é muito bom, ou isso aqui trouxe algumas coisas que pra mim não foram tão legais. E antes de continuar esse papo maravilhoso, temos recadinhos pra você. A nossa recomendação são os produtos da Mata, Nutrição Regenerativa da Floresta, que une a mais moderna ciência nutricional com a sabedoria ancestral, trazendo muito mais saúde para o nosso dia a dia. O site está aí na tela para você conhecer os produtos da Mata, mata.bio, e aproveite e use o nosso cupom TRIBEZEN. E a nossa outra recomendação é a Eduz. Eduz, que é uma plataforma brasileira que conecta infoprodutores, afiliados e compradores em um ecossistema único. Se você quer colocar suas ideias no mundo, a nossa recomendação é a Eduz. Acesse lá eduz.com. Eu tenho alguns podcasts que eu escuto e eu gosto de me conectar com um ou dois mentores assim que eu escolho, que não são exatamente pessoas que eu tô lá frequentando o espaço dele, mas que eu escolho tá absorvendo aquela frequência naquele momento da minha vida. Então, às vezes eu passo 6 meses ali estudando Matias Stefano, tava nessa vibe, e parece que ele tava se comunicando comigo. E eu aprendi, tava nessa frequência. Daqui a pouco eu tô no Wagner Borges, assim, mais um tempo estudando. Daqui a pouco eu tô no Comino. É legal, é como se eu fosse evoluindo dentro disso aí e não criasse tantas distrações ou distorções de divergências ou até diferenças muito de temas, assim, de ponto de vista. É legal. E aí, os podcasts, é muito legal, que quando a gente fala podcast, já é uma coisa até ultrapassado falar isso, porque a gente tem os videocasts que viraram uma coisa só, né? No caso nosso. E eu sinto que essa plataforma, eu acredito e tenho muita fé que essa plataforma é uma plataforma do futuro. É uma plataforma que veio dessa intimidade da rádio, dessa intimidade de ter um conteúdo mais aprofundado, de 1 hora, 40 minutos, 2 horas, até às vezes tivemos episódio de 3 horas, onde a conexão ela é muito profunda. Imagina uma pessoa que está usando um fone de ouvido por 1h30, 2 horas, imersa dentro desta conversa, dessa frequência, porque começa a ficar algo muito profundo e a pessoa se sente aqui. Eu gosto muito disso, eu vivo isso. É uma forma de estudar, né? É uma forma de estudar. Então, eu acredito que esse tipo de mídia, ele vai se fortalecer cada vez mais, principalmente na parte do YouTube, na parte de vídeo, de tela grande, porque a Netflix comprando um império, comprando a HBO, né? Há rumores aí que a Netflix vai colocar rede social dentro do seu catálogo ali, vai ter essa questão muito parecida com o YouTube, com Shorts, vai ter essa interação ali, né? Porque a tela grande, ela tá crescendo nos próximos anos, já tá esse indicativo. Então, é muito legal, que é um momento bom que eu trago até uma dica pra galera aqui. Momento bom para quem quer começar um projeto desse. Tamo aqui, 200 episódios, 5 anos. Aprendemos muito. E não é sobre... quanto que o YouTube me pagou? Não valeu a pena. Não é sobre isso, né, Sol? Porque a questão é o seguinte, quantas oportunidades... Nossa, muitas oportunidades. Quantas portas foram abertas por a gente ter um projeto, por a gente ter um canal. Isso aqui é uma vitrine, um portfólio. Ela vai além do retorno financeiro. Isso é muito legal. Isso traz visibilidade. Isso traz abertura de caminhos para você estar em eventos. É assim, infinitas possibilidades quando você coloca ao mundo uma possibilidade de que outras pessoas possam
te conhecer, conectar com a sua mensagem ou conectar com alguma coisa que você está colocando aqui. Então, por exemplo, eu vou conectar uma coisa aqui, vou jogar no campo. Nós, o ano passado, ativamos mais de, acho que deu uns 10 podcasts que a gente colocou no mundo através do nosso auxílio. Então, temos uma mentoria de podcasts que você pode utilizar para um canal de... Não necessariamente podcast, pode ser um canal do YouTube, pode ser agora quero virar um produtor de conteúdo para Instagram e TikTok, ou quero ter um programa de áudio apenas nas plataformas de streaming de áudio. Enfim, a gente tem esse conhecimento dessa jornada toda, e eu tenho mais 10 anos atrás disso ainda, onde a gente pode auxiliar a você a escolher os melhores equipamentos, não ficar perdido, economizar, né? Porque é muita possibilidade. A te direcionar de formato a tom de voz, todos os detalhes, até o nome, cada detalhe. Até a parte terapêutica. Terapêutica, de desbloqueio para gravar. A parte também de publicação, como que eu faço isso. E a parte de retorno, monetização e oportunidades. E então, acompanhamento, que eu acho que isso é muito importante. Porque tem muitas pessoas que colocam projetos no mundo, mas o fato daquilo não dar o retorno, entre aspas, né, financeiro, ou seja lá qual retorno a pessoa está esperando, faz com que ela desista no meio do caminho. E às vezes você perde a oportunidade. Muita gente. Tudo bem, às vezes tem momentos que a gente precisa encerrar ciclos. Acho que isso é importante. Mas desistir porque aquilo não tá te dando retorno, mas mesmo assim aquilo te entusiasma, aquilo te fazia bem, ou aquilo... Sabe? Você sabe que aquilo tá te nutrindo. Isso é muito importante. Então, esse acompanhamento é muito legal, porque a gente sabe, a gente já passou, a gente já trilhou a fase do... Ai, vou desistir. Mas passa. Essa fase passa e depois os frutos são colhidos. Sim, é que é muito comum as pessoas terem a impaciência de ver aquela semente brotar e dar frutos, assim. Tem um processo. E às vezes não é nem sobre o resultado. É sobre o que ele te transformou. Pega isso. Porque não é, às vezes, quanto que me deu de retorno, quanto que eu investi, quanto tempo eu investi. É sobre quanto aquilo te transformou na jornada. Quanto aquilo fez você acessar lugares tão profundos aí, desbloqueios, tantas experiências, tantas conexões, tantos aprendizados. Então hoje a gente está aqui, depois de aprender com mais de 200 pessoas, e a gente teve tempo de qualidade, às vezes um pouco antes, um pouco depois. A gente tem esse trato aqui, a gente poder ficar um pouco mais com a pessoa batendo papo. Teve entrevistado que veio aí e dormiu na nossa casa. Teve. A nossa casa tá aí. Nossa casa é maravilhosa para acolher as pessoas que vêm. Então, olha só. Hoje, se a gente pode trabalhar com retiros, como terapeuta, como mentores, como professores, como facilitadores, isso veio muito desses aprendizados que a gente pegou, dessa ambiência, dessa frequência que a gente pegou com o contato de tantas pessoas maravilhosas, que não só vieram aqui, mas muitas vezes vieram para trazer o que a gente precisava. Exatamente. Uma palavra, um recurso, uma oportunidade. E outro ponto que eu queria trazer sobre o retorno que a gente tem, que é em quem a gente se transforma, que isso é muito legal, porque Gente, eu era uma pessoa muito tímida, muito bicho do mato, vergonha de falar. Eu lembro que eu preferia ficar calada, porque eu achava que o que eu falava não era importante. Isso até no começo da minha vida adulta, ali nos 20, até os 25 anos, mais ou menos, eu tinha esse padrão. E eu, quando eu era mais nova, eu escondia atrás da minha mãe, pedia pra minha mãe pedir as coisas pra mim, porque eu tinha vergonha de pedir. Quando eu comecei a trabalhar, eu era a última a atender o telefone, porque eu tinha vergonha de falar no telefone. Olha nível. E hoje, eu tenho certeza absoluta que repetir algo constantemente, quando você tem constância naquilo que você faz, você ganha autoconfiança. Porque a gente ganha autoconfiança praticando. É prática, não tem como ganhar autoconfiança e falar assim, vou fazer só mais uma terapia aqui, agora eu vou ficar super comunicativo, vou dar palestra, vou viajar o mundo dando palestra. Se você não praticar, eu sinto muito.
você não vai... Ainda vai vir os medos. Sim, sim. Eu esqueci de falar, então, assim, se você quer o auxílio da gente, né, para colocar isso, trabalhando desde a parte das crenças, do ser, da comunicação, até a parte técnica, até a parte de publicação, tudo, vai lá, tribezen.com.br, manda uma mensagem pra gente, ou manda ali, você vai achar um link, né, para falar diretamente com a gente no WhatsApp, manda uma mensagem que a gente faz uma coisa sob medida para você. Isso Até a que é parte legal. de criação de identidade visual, talvez você É queira muito criar importante. sua marca. Isso, é importante você falar isso, porque muitos desses projetos, inclusive a gente fez a parte do logo, ajudou no naming, e toda a parte de templates, de artes, assim, as capas, tudo. Porque no Tribezen aqui, ó, é a agência nossa, é nós mesmo que fazemos. E eu acho que um valor importante de trazer nisso tudo, hoje em dia a gente tem aí a inteligência artificial fazendo muita coisa, fazendo música, fazendo arte, fazendo logo, fazendo infinitas coisas. O que a gente quiser que ela faça, ela tá fazendo hoje em dia. Tá até tendo robô servindo. Esses dias eu vi, acho que no shopping aqui em Alphaville, aqui perto, robôs servindo a comida na praça de alimentação. E, tipo, eles estão aí para fazer tudo que a gente faz. Porém, eu sinto que existe um valor no que é humano, no que é trazido de uma forma através da emoção, do sentimento, da história, da conexão da história daquela pessoa. Então, isso eu sinto que é uma capacidade humana de conseguir materializar ali algo vivo, algo real, algo que tem uma história, tem um peso, tem um corpo, sabe? Tem uma regência através daquela história, daquela pessoa. Então, eu acho muito importante, assim, para quem tem uma vontade de colocar o seu servir no mundo, de falar, de compartilhar o que sabe, ou até mesmo é um profissional, um expert, não se desanime, porque hoje em dia tem um monte de inteligência artificial aí disponível. Não desista, porque o valor humano, ele vai ser cada vez mais... ganhar visibilidade, ele vai ser valorizado cada vez mais, eu sinto. Eu acredito que a inteligência artificial vem como um copiloto para que você que está produzindo tá no melhor momento, na verdade. No melhor momento, Porque você tem, por exemplo, a gente usa uma ferramenta de inteligência artificial que é o Opus para fazer os cortes. Ao invés de eu ter que ficar escutando o episódio 2 horas para achar os cortes, que levava um tempasso, ele já me entrega vários cortes com gancho, tudo certinho. E a gente tem todos os esquemas. É um copiloto, eu vejo que é um copiloto. E aí também concordo com essa visão de que aquilo que é feito de forma natural, orgânica, simples, verdadeira, ela vai ganhar força, porque empapuça, sabe? Quando você vê aquele monte de capa, por exemplo, no Spotify, tudo igual, com aquela cara de inteligência artificial, com aquele som de inteligência artificial, é um negócio que vai criando repulsa, vai criando uma diferenciação cada vez mais. Então, quando você faz algo verdadeiro, coloca ali sua foto, faz uma capa bonita, uma capa que tenha ali a sua essência de verdade, é um diferencial. Então já começa bem, já começa com o pé direito, de uma forma profissional. Começa com os 2 pés. Já começa bem, assim, já começa acreditando em você, que nós estamos aqui muito felizes, né? Tivemos já que começamos... Isso é legal. Começamos no áudio, gravando ali com alguns microfones na mesa, onde a pessoa tivesse. Com ruído, itinerante. Com cachorro latindo no fundo. E era bom, porque eu sempre fui assim, né? Sempre tratei bem o áudio. Desde o primeiro, o áudio é bom. Gente, todo episódio que a gente ia gravar, a gente levava a malinha. E aí a gente levava 1 hora pra montar todo o equipamento ali, que era só áudio na época, né? Sempre assim. E depois a gente chegou numa casa em São Paulo que já tinha um estúdio, já tinha um tratamento acústico, né? A gente montou o estúdio de podcast lá. E aí quando veio a oportunidade ou o convite de mudança, falou, bom, vocês vão ter que mudar de casa, o estúdio já era.
Ok, aí a gente começou do zero e começou esse estúdio aqui. Olha aí que legal. E todo mundo que entra aqui fala assim, cara, vocês Isso. que fizeram. A gente que fez, a gente que colou as coisas na parede. Vai lá no vlog ver. No vlog a gente mostra mais, mas isso é muito legal. A gente saber que nada é impossível. Quando a gente faz, já tinha aquela limitação de que… É o convite. Por exemplo, quando a gente estava para mudar dessa casa, que era a casa anterior, que era uma casa muito boa, e a gente morava em coletivo, então tinha vários benefícios, né, que a gente dividia entre nós e outras pessoas. E aí veio o chamado pra gente ter mais maturidade também e assumir responsabilidades maiores pra gente crescer o tanto que a gente gostaria de crescer. E eu lembro que a minha terapeuta naquela época falou assim, olha, a possibilidade de você manifestar algo igual ou melhor é 100%. A não ser que sua frequência está muito baixa, ou você está muito pessimista, ou com medo, ou muito travada, aí às vezes você pode manifestar coisas piores. Mas a partir do momento que você fez uma vez, você pode fazer infinitas vezes aquela mesma coisa. Só melhor. Então, sempre tirar esse medo de tipo, mas eu vou começar uma coisa nova. Depois que você fez uma vez, isso vai potencializar todas as outras áreas da sua vida. Quando você faz algo novo, algo que você nunca fez, aquilo vai criar uma memória em você de que você é capaz de fazer coisas ainda maiores ou iguais. E pra gente ir fechando esse papo, né, eu queria ficar falando por 2 horas, mas hoje a gente já começou a gravar mais tarde e estamos adequando ao tempo. E é isso, é o flow. Quanto que a gente vai… Vamos fluindo. Mas a gente tem que falar sobre o futuro também, né? Qual é o futuro? Qual é a nossa visão do futuro? O que a gente quer fazer? Para onde vamos, né? Então, eu digo para você que está nos acompanhando aqui, né? Continuemos, né? Vamos continuar com muita fé nesse formato, produzindo cada vez mais conteúdos para o YouTube, quem sabe outras futuras plataformas, mas o vlog a gente está gostando muito de fazer. E também, eu queria falar que a gente não é apenas um canal de entretenimento, ou de conhecimento, ou de educação, né, de podcast, ou de videocast, mas a gente é um movimento. Esse é o lance. A gente começou com essa ideia, né, a convite natural do campo, dessa vida que a gente acolheu e falou, esse é o chamado, então vamos lá. Então hoje a gente é um movimento. A gente vai muito além disso. A gente está aqui com intenção cada vez mais de conectar pessoas, de fazer trabalhos em benefício de todos os seres, né? De influenciar positivamente em todos os sentidos aqui da vida, nesse momento na Terra. Ou seja, nós temos aqui intenção de ter o nosso espaço na natureza, de manifestar essa terra com a autossuficiência de alimentos, né? Muitas pessoas têm esse mesmo sonho que vêm falar com a gente, né? Eu quero ter uma terra também, quero ter esse espaço. Eu falei que daqui a pouco a gente vai ter que construir uma cidade, porque o tanto de gente que já veio atrás da gente, onde a gente vai plantar falando semente, que tem o mesmo sonho. E isso é muito legal, gente. Se tem esse sonho, escreva, faça desenhos, manda pro universo, começa a fazer plano, estratégia palpável de como você vai realizar isso, durante quanto tempo você vai planejar isso, que isso é muito legal. A gente hoje em dia realizou coisas que a gente desenhou lá atrás, que a gente escreveu no nosso quadro dos sonhos. E isso é muito real. Talvez você esteja escutando esse episódio no futuro e a gente já tenha realizado esse local na natureza, essa bioconstrução, sabe? Autossuficiência tanto de energia quanto de alimentação. Com espaço gostoso pra gente receber a nossa tribo e se relacionar. Gravando nesse estúdio novo, no meio da natureza, tudo. Então, pode ser que isso aconteça. Então, um convite é que, como a gente é um movimento de conexões, a gente também conecta não só saberes, mas negócios, pessoas, oportunidades, então parcerias. A gente está sempre aqui, vamos fazer projetos juntos, ou posso indicar o seu trabalho, ou vem aqui gravar para a gente expor, potencializar esse projeto, porque o Tribe Zen não é só sobre dados, números, potência. Muitas vezes vem pessoas aqui que têm pouca visibilidade, mas tem uma mensagem tão poderosa, tão bonita, porque é isso que a gente quer. A gente quer estar junto e que essa entidade, né, esse nosso serviço, a nossa energia que a gente coloca aqui, ela realmente esteja a serviço. A serviço. Não é? Cada vez mais alinhada com o propósito do planeta Terra, a benefício de todos os seres. E outra coisa,
Você falou, a gente não é um canal, um podcast, a gente é um movimento. E além de ser um movimento, o Tribe Zen, eu sinto que ele não gera conteúdo. Na verdade, ele gera sentido na vida das pessoas. Essa é a nossa intenção. Não é ter mais conteúdo e mais informação. É ter sentido na vida de vocês. Se isso tá fazendo sentido na vida de vocês, então continue seguindo com a gente, porque a gente fica muito feliz. Depois de todo esse tempo, a gente teve acesso a mapas e tudo mais, e hoje em dia a gente entende que isso também é parte do nosso propósito, né? No nosso mapa já veio falando sobre movimento, liderança e tudo mais. Então, a gente não tá fazendo isso porque a gente tem uma super ganância de querer estar na frente das câmeras e ser aplaudido. Não, a gente tá aqui como seres humanos, também evoluindo, também aprendendo e também às vezes atravessando caminhos que outras pessoas vão precisar atravessar, e a gente pode estender a nossa mão e falar assim, vamos junto, a gente já passou por aí. Sim, eu faço porque eu gosto. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque me entusiasma, porque tem um chamado natural e as coisas vão fluindo, então é isso. Multiplica esse canal para mais pessoas, né? Isso é uma coisa que você quer retribuir, quer contribuir. Então pega, apresenta o Tribe Zen para mais pessoas, comenta aí, se inscreve no canal. Esses dias eu ouvi alguém falando, eu recebo tantas mensagens legais, nem sempre eu consigo responder todas, porque hoje em dia a gente ainda faz tudo só nós dois, né? Isso tá mudando, a gente tem pessoas chegando no nosso campo, querendo servir, querendo multiplicar, se voluntariar para fazer com que a gente também consiga tomar conta de outras frentes. Mas é muito legal que eu recebo mensagens falando assim, nossa, indiquei vocês pro Uber. Tava no Uber hoje, comecei a falar de espiritualidade, o Uber ficou interessado, eu fui lá e indiquei o Tribe Zen. Pois é. Eu achei isso tão legal, assim. Então, você que tá nos ouvindo aí, que se identifica e que sabe que eu tô falando de você também, saiba que vocês são pessoas muito queridas do nosso coração, pessoas que frequentam a nossa casa, que vão nos nossos eventos, que compartilham com outras pessoas. A gente sabe desse valor que é apoiar o trabalho um do outro. Então, agradeço muito, assim. Sou muito honrada de ter pessoas tão maravilhosas ao nosso redor. E quero conhecer mais gente que tá aí atrás assistindo a gente. Quero conhecer você pessoalmente, dar um abraço, olhar no olho. Eu amo olhar no olho. Então, pra mim, isso é muito importante pra gente poder nutrir as nossas relações. Então, o convite fica aí. Tribe Fest tá chegando. 5 anos de Tribe Zen, gente. Vamos lá, porque assim, se divertir faz parte da jornada terrena. Permita-se. E a gente gosta de fazer festa, hein? Permita-se. E se você tá escutando isso no futuro também, tá tudo bem. Vai lá no tribezen.com.br e vê o que tá rolando, entendeu? Tem muita coisa acontecendo, a gente tá expandindo. E uma coisa importante, a gente não faz evento. A gente não tá vendendo um evento, a gente tá vendendo... Na verdade, a gente tá criando uma oportunidade de você conectar com pessoas da mesma frequência. É um ponto de encontro para você realmente nutrir as relações, para você estar no ao vivo, sair um pouco da tela, respirar um ar puro na natureza, beber um cacauzinho. Isso é muito bom. É muito bom. Então, estamos juntos aí. Quem sabe aí mais 200, mais 500. Eu chego no episódio 1000. O céu é um limite, um infinito, né? Vamos seguindo juntos. E indica para mais pessoas aí, vamos junto, vamos... Nossa, eu tô muito feliz que a gente tá atingindo essa meta. Parabéns, né? Pra você. 200 episódios. Nós pela nossa dedicação. Yes. E eu torço para que você também tenha um projeto que possa ir muito longe. Conte com a gente no que precisar, estamos sim super à disposição. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal. Gratidão. Tchau. Mua.